Agora, com toda a autoridade espiritual que Deus me deu, eu falo para vocês orarem e pedir resposta para Deus. Ele vai te revelar que está errado. Não questione esse testemunho, busque resposta em Deus, como eu fiz. Fiz orações na madrugada. O Senhor Jesus apareceu no meu quarto, pude ver como ele era. É a mesma aparência humilde, que vivia na terra, porém seu corpo era glorioso. A luz que saía do seu corpo ofuscava meus olhos. Ele diminuiu a luz do seu corpo, para que eu pudesse olhar para ele. O seu rosto brilhava. O Senhor Jesus disse que aquilo que o demônio falou é verdade. Aquele demônio recebeu ordem da parte de Deus para revelar o erro da minha vida. Ele disse que estava me preparando para uma batalha espiritual através daquele demônio. Ele disse que, em uma batalha como a minha, se faz jejum e oração, e se não for o suficiente, se santificar, joga tudo aquilo que está no nosso lar, para fora de casa, para quebrar a legalidade dos demônios. O Senhor disse, Eva, você aprendeu que em uma guerra é preciso não abrir a guarda, usando aquilo que pertence aos demônios, isso dar força para eles. O Senhor me mostrou, em uma visão, uma bispa de uma igreja. Ela colocava as mãos na cabeça das pessoas, elas caíam no chão. Aquela bispa expulsava os demônios, mas aqueles demônios saíam de dentro dos corpos daquelas pessoas e ficavam do lado das pessoas que tinham sido libertas. Aqueles demônios riam da cara daquela bispa. Eu percebi algo muito estranho. Aquela bispa usava brincos, maquiagens, lábios pintados e um vestido apertado no seu corpo. Aqueles demônios enganavam aquela mulher, fingia que estava se submetendo à sua autoridade. Tem 4 pessoas já vendo. Depois que a bispa fazia a corrente de libertação e o culto acabava, aqueles demônios que estavam dentro daquela igreja entravam dentro dos corpos daquelas pessoas. Elas voltavam para suas casas endemoniadas. O Senhor Jesus disse, Eva, Satanás engana muitos desse jeito, ele faz as pessoas pensarem que tem autoridade sobre eles. Para que a pessoa não perceba que precisa ser liberta do mundo primeiro, para poder libertar os aprisionados. Um prisioneiro de Satanás não pode libertar outro prisioneiro. Ambos se encontraram na mesma situação. Satanás coloca na mente dessas pessoas que são libertas e salvas, para poder a pessoa não se libertar do pecado, morrer ao inferno. Essas pessoas subestimam os poderes das trevas. Acha que é só invocar o meu nome e colocar os demônios debaixo de seus pés. Isso é um erro. Suas vidas pecaminosas abrem espaços para os demônios trabalharem. Eu dou autoridade para os meus discípulos, que aprendem da minha palavra e faz aquilo que eu mando. Eu não dou autoridade para os rebeldes, mas mesmo assim, eles querem usar o meu nome para se impor em cima dos demônios. O Senhor disse, hoje eu lhe dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Essa unção que vai vir sobre ti é verdadeira. Os demônios vão lhe obedecer, e quando for expulsá-los, eles não vão lhe enganar, como enganou essa pastora. Só viva uma vida obedecendo a minha palavra. Você vai preparar mulheres guerreiras, que serão a coluna de oração de seu ministério. Porque o pecado vai começar a entrar nas igrejas, mas a sua vai permanecer santa, se orarem sem cessar. Fui pegando experiência com Deus, já estava casada, fui morar nos Estados Unidos, o governo de lá lançou a campanha, que o casal tem que ter um filho, no máximo 2, esse programa se chamava Controle da Natalidade. Eu tinha evitado filhos, mas só depois que eu percebi que era uma trama de Satanás, por detrás do governo. Irei revelar melhor esse controle de natalidade quando contar a minha experiência no inferno. O Senhor disse, e Eva, a tecnologia vai lançar
uma rede social em breve. Hoje você não tem ideia do que se trata, mas essa rede social irá destruir casamentos, haverá prostituição e os espíritos dos demônios, da lascívia e da sensualidade irão possuir homens e mulheres, que irão fazer muitos servos e servas minhas a tropeçarem com o pecado dos olhos. Diga para o povo se afastarem dessas pessoas endemoniadas, que virão com essa nova invenção. Evite as redes sociais. Na época, eu não entendia, mas com a invenção dos computadores, depois inventaram as redes sociais. Hoje posso explicar melhor. O Senhor Jesus me revelou, em uma visão, contemplei grandes feiticeiros, fazendo obras de magia negra para destruir a igreja. Observei casas, sendo bombardeadas com magias de feitiçaria. Um número de cristãos estavam enfeitiçados, as magias acertavam esses irmãos. Eu perguntei, Senhor, está errado, está escrito que feitiço não pega em cristão. Relatei, em quem também vos estais, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O Senhor disse, disseste bem, quem tem o selo do Espírito Santo, não é atingido. Observei esses irmãos, que estavam sendo afetados por essas magias. O Senhor me fez enxergar suas vestiduras que eram um branco manchado. Os feiticeiros conseguiam atingir os irmãos, que não viviam uma vida santa. Suas vestes sujas, manchada pelo pecado, dava essa legalidade. Não havia o selo do Espírito Santo na vida desses irmãos. O Senhor me mostrou um irmão, as magias que era lançada nele, batia e desviava para outras direções. Olhei e observei uma armadura de um guerreiro antigo de Roma. Essa armadura resplandecia e cobria o corpo desse irmão. Em Efésios 6:11 em diante, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. E saí, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Números 22:12. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto é bem dito. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem realizado. Números 23:23. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. 1 João 5:18. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. 1 João 2:9. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmos 91:10-11. Olhei para esse irmão, ele tinha o selo do Espírito Santo na sua testa. O Senhor Jesus disse que o diabo pode atentar o crente fiel, mas não pode destruir. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. O Senhor disse que o diabo só pode tocar nos seus servos, se ele permitir. Jó 2:5-6. Porém estende a tua mão, e toca-lhe nos ossos, e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão,
porém guarda a sua vida. O diabo pode tocar nos bens, mas não pode tocar na vida de um servo. Salmos 31:15. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3:2-3. Eu digo para vocês que a feitiçaria pega em crentes que não vivem o evangelho da verdade, que não estão cobertos do sangue da salvação, não receberam a salvação, Meu Deus. embora sejam crentes. É, Já para o se crente estiver verdadeiro, fora, a feitiçaria não pode penetrar naqueles que se estiver vestiram fora, da meu armadura amigo. da palavra, que vivem o evangelho da santidade. Com minha caminhada no caminho de Deus, fui pegando experiência com ele, e estava sendo preparada para descer nas partes mais baixas da terra. Minha experiência no inferno, Jesus me guiou até uma cabeça do inferno. A boca daquela cabeça se abriu, os dentes eram um portão negro, e estava trancado com cadeados. Aquele portão se abriu, com a presença de Jesus. Entramos, contemplei demônios correndo, por causa da presença de Jesus. Aí, ó, o diabo aí. Olha só. Primeiros demônios que eu vi foram vários que inventam redes sociais. Eles davam risadas. Eu escuto eles fazendo isso lá. Esses demônios das redes sociais eram mulheres lindas sedutoras. Seu objetivo é destruir casamentos. Elas estavam felizes, riam de felicidade, pois tinham conseguido destruir vários casamentos. Outros demônios da sensualidade têm incentivado irmãs a andarem na sensualidade. Esses demônios estavam felizes, pois tinham jogados muitos jovens crentes na prostituição. Muitos solteiros estavam fornicando. Tive a visão de um demônio entra dentro do computador, através de uma rede social. Ele causava divórcio, e destruía muito casamento, incentivava crianças ao sexo, à imoralidade, convencia as pessoas a praticarem sexo, sem compromisso. Aquelas mulheres sedutoras, que são demônios, tinham várias técnicas de sedução, para fazer os homens de Deus caírem na fé. O objetivo desses demônios das redes sociais, usar uma mulher que cause ciúme, aproveitar as fraquezas do casamento por causa das brigas. O objetivo do inimigo é destruir a vida espiritual do povo. Esse é o objetivo. E sensuais, tinham todas as armas de sedução para conquista. Eles escolhiam pessoas atraentes, entravam em seus corpos, Depois e que seus alvos destrói, eram mulheres e homens de Deus. aí, meu amigo, O plano só desses Deus para demônios são se poder... aproximar como amigos e seduzir aos O casal poucos, tá numa benção. hipnotizando as mentes dos crentes para o amor ilícito. Demônios Deus vai do ficar satisfeito? Vai lesbianismo, nada. suas táticas são de usar mulheres Quer destruir para os conquistar casamentos. outras. Demônios que usam homens para seduzir irmãs casadas e tirá-las da igreja. Também Mas o atentar crente vigilante jovens não cai solteiros nessa para furada. cair na prostituição. Esses demônios consegue da alguma coisa sedução com quem não tá faziam vigiando. grandes esforços para desviarem muitos da fé. Essa risada deles, cara. Meu Deus. Eles estavam felizes por cumprirem suas tarefas. Por exemplo, um casal, um crente e o outro não crente. Aquele que não é crente vai dar lugar. Chegamos perto de um demônio Aí- encapuçado com uma capa negra. Sua presença era tão maligna. Tinha um livro em sua mão e uma caneta de osso. Esse livro era o livro do inferno, e estava escrito em sua capa, livro da morte eterna. O Senhor Jesus disse que esse livro estava escrito nomes de pessoas que ainda estavam na terra, que ainda não tinham entregado suas vidas a Ele. Pude ver nomes de pessoas na terra, as letras eram escritas com letras de sangue.
Contemplei vários nomes de grandes pastores dos Estados Unidos que estavam escritos nesse livro. Homens conhecidos, escritores de livros, eles estavam sendo enganados. Tudo que você vai fazer, você tem que ter uma direção de Deus. Para não causar escândalos no país. Porque sem a direção, você vai errar. O Senhor Jesus deu ordem para aquele demônio abrir o livro e mostrar o meu nome. Para minha surpresa, o meu nome estava ali. Eu chorei e disse, Senhor, porque dediquei a minha vida a ti, e mesmo assim, vou ser lançada no inferno. O Senhor disse, depois que tu e teu esposo foram embora para os Estados Unidos, vocês deram ouvidos a demônios e fizeram controle da natalidade. Porque tomaste anticoncepcional e mataste uma vida que iria se formar no seu ventre, eu iria levantar essa criança como um profeta na terra, e tu ficaste tomando esse remédio que foi projetado aqui no inferno para matar minhas crianças. Nenhum assassino herdará o meu reino. Todas as mulheres que sacrificam os seus filhos para o demônio Moloque não é digna do meu reino. A madre de minhas servas são santas. Não pode entrar remédios diabólicos. Muitas vão ficar estéreis. Se continuar tomando, vou fechar as madres para que não ofereça minhas crianças a Moloque. Pedi perdão ao Senhor, chorei de arrependimento. O Senhor disse, quanto maior é dado, mas é cobrado, cobrarei mais daqueles que tiveram experiência comigo, do que aqueles que nunca tiveram. Cobrarei daqueles que mais conhecem a minha palavra, cobrarei daqueles que mais vivem uma vida santa, cobrarei daqueles que têm mais dons e são mais usados, cobrarei mais daqueles que têm mais responsabilidade na minha obra. Cobrarei mais daqueles que são pastores. O Senhor mandou aquele demônio apagar o meu nome daquele livro. Eu não pertencia mais ao inferno. Tinha me arrependido daquele pecado. O Senhor Jesus me levou em uma parte do inferno. Vi um demônio horrível. Esse demônio estava preparando uma substância no inferno. O Senhor Jesus disse, essa substância é o veneno de Moloque, que é produzido aqui, e vai para as farmácias, em forma de anticoncepcional. Pude perceber engano de Satanás. O Senhor não queria me condenar ao inferno, e sim, me dar uma chance de consertar a minha vida. O meu nome sendo anotado naquele caderno era permissão de É o Deus testemunho para dela. ver Creia onde eu estava quem quiser. errando. Quem não quiser, não é obrigado a crer, não. Para ver ela onde viu. eu estava errando. Fui em vários lugares no inferno, contemplei prisões parecidas com as cadeias que prendem os presos. Contemplei uma força invisível que atormentavam pessoas dentro dessas celas. Outro tipo de prisões que eu contemplei foram covas no chão, buracos onde as almas ficavam presas e não conseguiam sair dali. Poços de lamas podres, onde estavam cheios de pessoas. Rios de sangue, onde os assassinos derramavam sangue e ficavam, ninguém conseguia sair do seu local de sofrimento. Contemplei um mar de fogo enorme, cheio de almas queimando. Havia pessoas penduradas em cruzes. Eram várias prisões, uma diferente da outra. As torturas eram de vários tipos, milhões de torturas. Os demônios não se cansam de torturar. Quanto mais tortura, mais prazer eles sentiam. Cada alma que caía nesse lugar era um prêmio, uma comemoração de vitórias. Eles fazem até festas quando almas de grandes homens de Deus que se desviaram caem ali. O demônio tinha nomes de pastores em sua lista. Ele disse que esses pastores são homens de Deus e tinham que destruir suas famílias que ainda não eram evangélicas. Ele usa isso de estratégia para fazer a sua liberalidade, liberar tudo. Porque liberando tá trazendo mais gente. Satanás estava colocando a cabeça de muitos homens de Deus a prêmio. Eles rifavam esses homens de Deus, oferecendo grandes recompensas para tirar eles do caminho do Senhor. E o demônio que conseguisse isso, ganharia uma recompensa. E se além de desviar, eles conseguissem trazer as almas deles e apresentar para Satanás, ganharia mais recompensas.
Cada homem de Deus tinha um preço em recompensa. Contemplei preços muito alto por cabeças de irmãos. Esses eram os mais conhecidos no inferno. Havia um desejo muito forte para ganhar essas almas. Todas as atenções estavam nessas pessoas de Deus. Tinha muitas mulheres também que estavam marcadas. Os demônios queriam causar divórcios para enfraquecerem a fé desses irmãos e irmã. Na reunião, onde todos estavam sentados, de Deus, o demônio encarregado quem é bateu cristão na mesa não pode e houve um separar. estrondo. Ele disse É a vontade que de Deus. não aguentava mais. Se separar, esses crentes tem que vivem uma voltar. vida santificada. Ele disse, Mas isso é para quem se um está na crente casa desse de cair Deus. no inferno, disse que Quem é deveria ímpio não usar tem esse dele compromisso junto com os de ouvir a voz de demônios em Deus. comemoração. Que Eles já está no chamavam mundo. os crentes de os separados do mundo. Eles eram o Então, foco no aquele que é inferno. crente, O a ordem é para demônio não separar. encarregado disse Não separar. que esses irmãos Mas crente estavam mesmo. fazendo Porque tem gente que diz que é estrago no crente e não mundo. é. Estavam ganhando muita alma Por isso que para a o gente céu, acha difícil. combatendo Mas a não é falsa difícil. Para doutrina, quem é crente tem que ouvir a voz de toda Deus, irmão. mentira E que ponto final. Satanás tinha colocado Agora quem não é, dentro das igrejas é exagero. através Não dos dá, falsos não vou, não mestres. faço, O não demônio consigo. encarregado disse, se destruir esses crentes, eles poderiam entrar nas igrejas e ganharem almas lá dentro, sem precisar tirar das igrejas. Tá vendo? Um demônio disse, cada crente que renuncia ao Tem gente mundo que tá- é uma alma que perdemos. Temos que evitar que eles Cada morram crente para que o mundo. renuncia o Vamos mundo é manter uma alma seus que desejos perde, vivos eles para perdem. os Eles prazeres do mundo. Só assim eles vão Ó, pecar. a visualização. Contemplei nomes Agora de as pessoas várias estão vendo a igrejas verdade do mundo aí, ó. que eles se preocupavam por entrou não ter agora, deixado Isaías. o pecado entrar. Eles armavam planos para infiltrar o pecado, usando pessoas que estavam na liderança, como pastores e presidentes do ministério. Contemplei o nome do ministério do meu esposo na lista. Perguntei ao Senhor por que o nome da igreja do meu esposo estava ali. Ele disse, Satanás vai enviar um membro para a igreja de seu esposo, ele vai ganhar a confiança dele, seu esposo vai colocar ele como pastor da obra, ele vai implantar doutrinas de demônios para desviar muitos membros, muitos jovens vão sair da igreja por causa desse homem, e vai seguir esse pastor, para qualquer igreja que ele for. Do seu ministério, irá perder muito membro, se aceitar esse homem como pastor. Irmãos, eu e meu esposo estávamos pensando em viajar em missões, abrir novas igrejas e deixar um pastor cuidando do nosso ministério. Os demônios sabiam disso. Eles ouviram os nossos planos e estavam tramando contra o nosso ministério. Contemplei aquele demônio encarregado, reunindo um exército Meu de Deus, demônios esse pastor não pode dentro nem do sair muito para inferno, viajar. e mandava destruir todas as pessoas e nomes de ministérios que estavam escritos naquela lista. Esse exército declarou guerra aos santos e estavam dispostos a irem até o fim, sem retrocederem, pois o tempo da igreja estava findando. Não tinham tanto tempo e estavam com força total para evitar que os irmãos subam no arrebatamento. Ó, Fui para uma parte do inferno, contemplei um lugar que só tinha idólatras, mas não eram adoradores de imagens, eram torcedores, eles estavam sofrendo nas chamas, e os escudos de seus clubes apareciam em suas torce mãos. pro O Flamengo, Senhor Jesus Botafogo, disse, Vasco. avisa para o meu povo, que não quero nenhum servo meu, assistindo jogos, Eita, nem esse torcendo dia agora para eu coloquei uma esses mensagem clubes. sobre Não isso, existe domingo. torcedor, minha serva, existe adoradores. O Senhor me pegou pela mão e fomos Prego para a sobre terra isso. e me Eu só mostrou penso que é exagero. como por detrás de cada clube havia um demônio que recebia a adoração daquele torcedor. Contemplei torcedores Forte. incorporados pelos demônios que saíam daqueles clubes que eles mesmos torciam. Esses torcedores Através desse testemunho dela aí eu matavam deixei, ó. outros torcedores quero mais saber e espertamento, esfaqueavam. espertamento. Contemplei dois Minha mãe pastores falou, "O que que você me que falou?" eram Não, mãe, rivais quero ver mais por essas causa coisas de não. Você se seus mistura, clubes, acaba que se também ficando na são roda ali dos rivais. escarnecedores. Esses pastores tornaram grandes rivais por causa de Aí, seus se clubes. tornaram Um rivais, ficar de amaldiçoava o negócio de outro. clube. Contemplei
pessoas chorando quando seu clube perdia, outras tiravam suas vidas pelo seu clube de coração, outras ficavam deprimidas e com depressão. Vai dizer que isso não é verdade. É verdade, rapaz. Começou a bater Lá na naquele do parede Vasco, lá da o sua cara queria se casa. jogar de Quando cima seu lá, time quando ele perdeu foi o jogo, rebaixado. ele xingava os jogadores, xingava o juiz, xingava o seu clube, dizia palavrões feios. O Senhor disse: serva, isso não é torcida, e adoração. Se todos chorassem por mim, me adorassem, como adoram seus clubes, eu já teria derramado avivamento nesse lugar. Não. O Senhor me levou para um estádio de futebol, que estava lotado de pessoas, que estavam emocionadas. Era época da Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos. O Senhor disse: lembrando. É a aqui Copa. Nesse dia eu tava indo pregar lá em Nova Iguaçu, de seu país para adorar dentro do o ônibus, futebol. uma Tem bagunça. servos meu aqui, nesse estádio. Viajar por mim e pregar o meu evangelho, não querem mais Miguel pelo Couto, futebol. preguei lá Eles nesse dia. gastam seus dinheiros com comidas e viagens. Tem muitos que se dizem, meus servos, são fanáticos pelo futebol, faz mais pelos seus clubes do que por mim. Gastam seus dinheiros em ingressos para assistirem futebol, mas não ajudam os que necessitam de ajuda. O futebol tem roubado o lugar que é de Deus, e muitos estão adorando esse esporte, indo ao inferno, por causa dessa idolatria. O Senhor me mostrou esse demônio, ele estava com o seu trono nos ares, contemplei uma bola em sua mão, ele recebia os cânticos dos torcedores, que gritavam no estádio. O Senhor disse que muitos irmãos são jogadores de futebol profissionais e que ele não queria seus servos jogando esse esporte do inferno que roubou a sua adoração. Descemos ao inferno, outra vez, fui em um lugar no inferno, onde observei irmãos e pastores que tratavam membros da igreja mal por estar desempregados e não pode ajudar a igreja. Um irmão estava no Pastor inferno tratar a pessoa por mal porque está preconceito. desempregado? Um homossexual se aproximou desse irmão. Pra Sua ajudar. alma estava Se não vazia. puder, mas Ele pelo menos com o tratou que puder, aquele rapaz como um cão tem que e ajudar. não pregou a palavra. Aquele rapaz estava cansado daquela vida e queria ouvir apenas uma palavra para entregar a sua vida a Jesus. Esse irmão foi para o inferno por humilhar aquela vida. O Senhor vendo? Jesus disse: minha serva, por acaso eu tive preconceito com Naamã, que não fazia parte do meu povo. Tive preconceito com a Moabita Rude, que não fazia parte de Israel. Tive preconceito com a prostituta Raabe, a cananita que foi salva da morte. Outro irmão estava no inferno por causa do seu preconceito. Deus enviou uma prostituta para ele ganhar aquela alma, pois Deus tinha plano nessa vida. Mas o irmão, com vergonha daquela mulher, ele ficou temeroso de alguém ver ele conversando com ela e falar para o pastor que ele estava com uma prostituta. Ele resolveu menosprezar e fugir dela. Aquele homem foi para o inferno por humilhar aquela escolhida. Pastores estavam no inferno por dever os bancos e não pagarem o empréstimo, e outros irmãos estavam no inferno por dar calote no próximo. Também tinham irmãos que foi para o inferno por humilhar pessoas de outras religiões. Observei um irmão que discutiu com o feiticeiro. Esse irmão desafiou esse feiticeiro e ainda lançou palavras proféticas de maldição. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas porque tá ali pensando que tá fazendo certo, então tem que só Deus que pode fazer a obra. Efésios 6:12. Outros estavam no inferno por ter dons espirituais e humilhavam os irmãos que não tinham. Outros irmãos estavam no inferno por ver o irmão fraco. Em vez de ajudar, acabava de arrancá-los da igreja, fazendo muitos desviarem. Irmãos que estavam no inferno por verem o outro irmão carregando uma culpa. Em vez de confortar, fazia aumentar o peso da culpa, fazendo esse irmão se suicidar. Meu Deus. Esses irmãos adoravam fazer outras pessoas se sentirem culpadas por aquilo que já tinha passado.
Outros Viu? irmãos estavam no inferno Passado por culparem as ficou no pessoas pelos esquecimento. seus fracassos. Não sabiam assumir suas responsabilidades de ter errado. Observei irmãos que estavam no inferno porque criticavam os outros irmãos e falavam mal de todo homem de Deus. Não oravam pelos fracos, mas criticavam e apedrejavam, difamavam. Outros irmãos estavam no inferno por sair de seus ministérios e ficavam atacando as igrejas. Esses são os sem ministérios, os desigrejados ou Meu descongregados. Deus do céu. Esses Tem receberam grandes misericórdia. castigos por saírem da Desigrejado. igreja e tirar muitas pessoas da igreja, dizendo que as pessoas não precisam congregar em um ministério. Mateus 23:13. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Satanás riu da cara deles, pois esses homens haviam seguido as mesmas estratégias de Lúcifer, saindo do céu e arrastando a terça parte dos anjos Meu com ele. Deus, olha aí. Satanás ensinou os anjos a se rebeliar e os desigrejados estão ensinando muitos irmãos a se rebeliar também. Romanos 13, Meu Deus. 1 até 8. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que foram ordenadas por Deus. Por isso quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são para as superiores, boas obras, né? mas para as más. Líderes Queres das... tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem, e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Porque é ministro de Deus, e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque aquele ama aos outros cumpriu a lei. Tá terminando? Se um governador tem que ser respeitado, imagine um ministro do Evangelho. Não podemos se rebeliar contra as autoridades espirituais que foram levantadas por Deus. Se fazermos rebeliões, estaremos condenados ao inferno. Eita. Oh! Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Salmos 133, 2. Queridos irmãos, não dê ouvidos para os sem igrejas, eles são ovelhas perdidas do pasto, sem direções para suas vidas, como podem orientar quem está congregando em comunhão? Não são vocês que precisam da ajuda deles, são eles que precisam de ajuda de vocês. Não dê ouvidos às suas doutrinas destruidoras. Satanás também conhece a palavra de Deus e tentou desviar a Cristo de seus propósitos. Ele teve sagacidade e de forma sutil fez Adão e Eva pecarem. Outros irmãos estavam no inferno, porque só enxergavam os defeitos dos servos de Deus. Nunca abriam suas bocas para falar bem de nada, falavam maldades. Outros irmãos estavam no inferno, porque tinham o espírito arrogante, queriam ser melhor do que os outros em tudo, eles sempre estavam certos, e todo mundo errado. Nunca aceitavam a correção de seus pastores, e se levantavam contra a disciplina. A primeira seção era daqueles que, por ter maior conhecimento teológico, não aceitava ser corrigido. Eles eram o dono da verdade, e quando Deus usava um profeta para o corrigir, ficavam de mal com o profeta e odiavam em seu coração.
A segunda seção era daqueles que tinham mais dons que os demais, e eram mais usados, pois viviam buscando dons, poder e autoridades. Esses se engrandeciam, e não aceitavam a ordem do seu pastor, pois se achavam maiorais, eles tropeçaram em suas próprias grandezas, e estavam no inferno. A terceira seção era daqueles que debatiam a palavra de Deus, disputando seus conhecimentos. Um queria provar para o outro que ele estava errado. O outro queria provar que seu conhecimento era melhor e que a sua sabedoria é melhor. Esses dois irmãos brigavam verbalmente. Dá pra ver quem é, né? Dá pra sentir. Um querendo ser melhor Muita do que gente o outro. assim. Entraram em uma disputa acirrada, uma Só guerra Deus sem sei. fim, que gerou perseguição de ambas as partes. Que esse áudio possa ajudar muita gente. Do seu ministério, as suas doutrinas viraram inimigos e foram para o inferno. Lá os demônios colocavam os dois para brigarem eternamente sobre teologia e ainda torturavam eles. Fui para outro lugar no inferno. Observei irmãos que A palavra de estavam Deus é lá para por obedecer, não criticar a discutir. Deus. Esses irmãos Obedecer diziam pela que revelação. Deus não fez isso, que Deus não faz Discussão aquilo, sobre cobravam palavra. providência divina. Outras estavam no inferno, por culpar Deus por suas desgraças, perdiam pessoas da família e jogavam a culpa em Deus. Outros estavam no inferno por murmurarem contra Deus. O Senhor Jesus me disse, assim como o povo de Israel não entraram na Canaã, terra prometida, por causa da murmuração, só entraram Josué e Caleb. Assim acontecerá com muitos irmãos muito que perigoso. murmurarem, Muitos não não dá entrarão crédito no nisso, céu. não. Classes dos idólatras. Fui em outro lugar no inferno. Observei uma mulher que idolatrava o marido. Saiu dos caminhos do Senhor, por ele ter mandado. Ela obedeceu e colocou seu esposo acima de Jesus. Ela estava no inferno, sofrendo por ter perdido seu marido. Ela morreu e ele ficou vivo na terra. Observei um homem que idolatrava a sua esposa, por ela ser bela, tudo o que ela pedia, esse homem fazia, ela pedia dele fazer a obra de Deus, e fez ele lançar a mão do arado, e enterrar seus dons, e parou de fazer a obra de Deus. Ele estava no inferno, chorava de medo que sua esposa arrumasse outro marido. A sua consciência sofria mais, por ter largado a obra de Cristo, a pedido da sua mulher. Fui para outro lugar no inferno. Observei irmãos que idolatravam pastores, bispos, apóstolos, cantores e pregadores famosos. Observei também aqueles que adoravam placas de igrejas, exaltavam nomes de suas congregações, dizendo que o nome de seus ministérios salva. Todos estavam no inferno. Observei irmãos no inferno que faziam fofocas, falavam da roupa, sapato, chinelo dos outros. Levava a fofoca e trazia, colocando um contra o outro. Também tinha pessoa no inferno que falava tudo para o pastor. Não podiam ver alguém cometer um erro, que já corria para contar ao pastor. Apontava o pecado daqueles que escorregavam e ficava de olho no cargo dessas pessoas, se o pastor tirasse de seus cargos. Observei irmãos no inferno que torcia para dar tudo errado na vida do outro. Torcia para o irmão não conseguir um emprego melhor. Torcia para o pastor não dar cargo para esse irmão. Observei irmãos que estavam no inferno. Eu creio que muitas pessoas falam assim, meu Deus, que testemunho que esse pastor está mandando. No inferno por travar competições, brigas, vai ajudar muita gente. A vontade de Deus tem que prevalecer na vida de quem quiser. Também estão Bem, deixar bem claro, não é obrigado, é para quem crê. No inferno, por se não matar quiser, a fé meu amado. e tirar as almas da igreja e lançar no mundo. Outros estão no inferno por dividir O objetivo não é julgar ninguém, o objetivo é ajudar. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Lucas 11:23. Observei irmãos no inferno que colocavam outros irmãos em provas.
Também estavam no inferno irmãos que perseguiam seus pastores, até que eles eram tirados de seus cargos pelo pastor presidente. Outros, pressionados pela igreja, entregavam os seus cargos e desistiam de apacentar o rebanho. Todos os que perseguiam esses pastores estavam no inferno. Outros estavam no inferno por perseguirem os irmãos que eram usados, tocavam no próprio Espírito Santo, não no vaso. Observei pastores no inferno por expulsar ovelhas, como se eles fossem dono da igreja. Outros pastores estavam no inferno por quer prevalecer a vontade dele. Foi por ele ter trocado não coloca Deus no centro das atenções, quer ser a atenção, quer chamar a atenção para si. Outro era porque ganhava muito bem e dava ofertas gordas. O pastor não queria perder esse membro. O membro queria viajar para outra cidade e morar lá. O pastor amaldiçoou para que ele perdesse seu emprego. Essa foi a causa que o levou para o inferno. O outro pastor perdeu um membro dedicado, que se esforçava na obra de Deus, e ganhava muita alma para esse pastor. Sua igreja estava enchendo, pelo dom que esse membro tinha. Um dia, o tempo desse membro acabou nessa igreja. Ele tinha que fazer a missão e ir embora para outro lugar. Ele pediu a bênção para o pastor deixar ele ir. O pastor o amaldiçoou de morte, diz que ele morreria nessa missão. O pastor não aceitava essa decisão do irmão. Ele estava querendo impedir os planos de Deus. Pouco tempo depois, esse pastor morreu e desceu ao inferno. Acabou? Acabou. Amados e queridos, o meu objetivo de estar levando esse testemunho aqui é um testemunho verídico, trazido aqui pelo irmão Arnaldo, mas o objetivo aqui é para conscientizar e ajudar os irmãos a estar mais fazendo a obra e a vontade de Deus. Não é para julgamento, é para quem crê, quem é espiritual discerne tudo, de ninguém é discernido, né? Você pode ver aí que muitas coisas realmente acontecem no meio da igreja. Então você vai tirando as suas conclusões, lembrando que esse testemunho não é para julgar nenhum irmão, mas para a nossa meditação e edificação da igreja. Que Deus abençoe. Esse foi o objetivo de eu ter gravado esse testemunho real e verídico aqui nessa tarde. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Vamos nos preparar porque Jesus está voltando. Deus abençoe a todos.